Saudações, hoje é o dia 5 de agosto de 2021, eu sou o Marcos Valério XR e hoje eu tenho que começar esse vídeo com uma pequena digressão que eu acho que pode ajudar aquelas pessoas que têm me perguntado sobre Paulo Freire. Esse vídeo não é sobre Paulo Freire, apesar de eu nunca ter lido nenhum livro de Paulo Freire, eu tive um certo contato nas disciplinas de pedagogia que eu cursei na universidade, inclusive na área de pedagogia mesmo. E falava-se muito nesse assunto. Li manuais, li algumas apostilas. E tem uma percepção geral. Eu preciso dizer que eu não gosto muito da terminologia utilizada no tal da pedagogia do oprimido. Eu não gosto da palavra opressão, do modo como ela é utilizada atualmente, porque ela gera um mau entendimento de uma série de questões. Aquela frase famosa de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, ela reflete um pouco dessa simplificação excessiva de que você pode fazer esse tipo de divisão na sociedade e que essa divisão em si, ela esconde coisas mais importantes. Por outro lado, eu acho completamente sem noção, e isso sinceramente não precisa nem ter conhecimento algum do autor em si, sem noção essa afirmação de achar que o problema da educação brasileira é Paulo Freire. Pelo amor de Deus, é completamente... A pessoa não tem um senso nenhum de realidade para fazer uma afirmação dessa, porque o problema do Brasil, seu principal problema em termos educacionais é infraestrutural, é a dificuldade de investimento, é falta de base material. E num certo sentido, algum dos conceitos do Paulo Freire, que é bem difundido, está certo, que você não pode achar que é possível utilizar o mesmo modelo de educação em qualquer condição socioeconômica. Não adianta você pegar um modelo educacional que tenha sido bem ou mal sucedido em um determinado contexto de maior desenvolvimento, em escolas onde você tem lá jovens com ar-condicionado, salas muito bem limpas, organizadas, computadores de última geração, e pegar esse mesmo modelo educacional e levar lá para um interiorzão, onde o pessoal mal tem eletricidade, salas totalmente depredadas, nenhum recurso material, e achar que você pode fazer o mesmo tipo de aplicação. Não pode. Existe uma realidade material sobre a qual o pessoal vive que vai exigir adaptações. E nesse sentido eu sei muito bem que a filosofia de Paulo Freireana tem uma sensibilidade a isso. Isso é fato. Você tem que incluir alguns elementos da realidade concreta dessas pessoas nesse processo educacional. Claro que isso vai gerar uma série de outras dificuldades, mas a questão não é simplesmente você achar que existe um padrão universal que vai funcionar de forma independente do contexto. E mais, o problema é dizer que a maioria das pessoas, dos professores, sequer tenham tido conhecimento disso, também é falta de noção, porque a maioria dos professores por aí, em muitas cidades por aí, até mesmo em centros urbanos maiores, em algumas periferias principalmente, esse pessoal nunca leu nada. Eles não têm preparo, tem baixíssimo preparo. Não tem nem tempo de condição. Então é uma crítica completamente injusta achar que você pode debitar problemas estruturais da educação brasileira a um pensador específico. E também que eu sempre fico com aquela sensação que eu tenho um certo complexo de vira-lata também. Você não pode ter uma proeminência intelectual brasileira que se projeta mundialmente, que chega um bando de vira-lata para ficar descendo pau. E o Paulo Freire definitivamente acho que é o nosso intelectual mais influente no mundo afora. Tá, fecha esse parênteses. Mas eu assim, fico devendo um estudo melhor sobre o assunto. O que eu não gosto é dessa simplificação do conceito de opressão. Eu vi alguns materiais no vídeo, no canal do Carlos Alberto Sanches, né, que me foi recomendado recentemente, e surgiu uma problematização muito boa sobre o conceito de oprimido, que é a tentativa de construir uma espécie de identidade, pseudo-identidade histórica de um agente histórico que seria oprimido. É como se você tentasse fazer um recorte que abrangesse a humanidade inteira numa categoria única de pessoas que numa determinada condição social desfavorável seriam os oprimidos. Você tentasse criar uma grande nação transnacional, né, e transtemporal também, que seria o depositário da maior parte das virtudes, ou pelo menos dos merecimentos, e que isso é, claro, uma construção teórica contemporânea, e que, evidentemente, como quase sempre, não se vê claramente como uma construção. Mas a minha crítica aqui ao conceito de opressão vai no sentido bem diferente, apesar de que eu recomendo bastante esse vídeo, que eu vou linkar ao final,
A minha crítica vai num sentido bem diferente, porque o que é opressão? Para começar, evidentemente a etimologia da palavra não ajuda muito, mas ela tem sido usada muito claramente, com definições mais amplas, como qualquer ato onde você coage de uma forma muito direta, muito clara. Por exemplo, uma relação de escravidão. O indivíduo está lá acorrentado, debaixo de chicote, fazendo coisas que não tem liberdade pessoal. Está em situação de opressão. Existem situações assim. Evidentemente a palavra se refere a coisas que ocorrem no mundo real que podem ser utilizadas. Nós podemos falar que sim, existem opressores e que existem oprimidos. O problema é que você nunca pode reduzir a realidade a essas relações simples, porque as relações de poder humanas são mais complexas e muitas vezes mais sutis. É por isso que eu acho que é muito mais explicativa para traçar desigualdades em termos de estruturas de poder, o conceito de exploração. Exploração também é outro caso onde a etimologia da palavra não ajuda muito, porque ela sofreu transformações ao longo do tempo, mas até porque tem essa ambiguidade, né? A exploração pode se dar no sentido tanto de você estar simplesmente investigando, examinando um local, ou seja, explorando uma área, significa você verificando para ver o que tem ali. E tem esse sentido também de você explorar e extrair coisas delas, né? A exploração de petróleo, você está tirando o petróleo. E é mais ou menos nesse sentido que ela vai se adequar a essa questão social. Que no caso, as pessoas que exploram as outras, os explorados, serão aqueles que estão sendo utilizados para enriquecer os outros, em benefício dos outros. Então, nesse sentido, sim. Por exemplo, o escravo está sendo explorado. A sua condição de opressão se identifica com uma condição de exploração. Ocorre, porém, que a exploração nem sempre é explícita, ela pode ser sutil. Ela pode não estar numa relação evidente de assimetria, onde uma parte é claramente favorecida. E aí eu apelo também para o conceito de manipulação, que eu acho que é o conceito mais importante. E que é bom deixar claro que nenhum desses conceitos necessariamente tem um sentido único, né? Eles têm sempre uma flexibilização. E manipulação não é diferente. Manipulação também, originalmente, é simplesmente você manusear alguma coisa, né? Eu estou nesse momento manipulando o meu telefone celular para fazer uma filmagem. Não estou explorando nem oprimindo o meu telefone celular, mas estou manipulando. No entanto, acabou que, em termos de relações sociais, a manipulação assumiu um conceito de sutileza. Porque, diferente de você dizer, eu controlo essa pessoa, porque o controle seria uma coisa mais explícita, né? Ou eu oprimo. A manipulação pode ser pensada de uma forma bem mais sutil. Aquela pessoa que, de uma forma, por estratégias, por simpatias, por jeitos assim até agradáveis, por induzir a pessoa a determinadas situações, acaba assumindo um certo controle sutil sobre ela. E isso altera radicalmente a aparência de relações de poder. Porque você pode ter uma situação tal, onde alguém está numa evidente posição de supremacia física, onde seria perfeitamente possível haver uma relação direta de opressão, porque esse cara está na capacidade mais evidente de constranger o outro por sua superioridade física, e mesmo assim, aquela relação tem uma exploração no sentido invertido, porque a pessoa que está numa condição aparentemente mais frágil, mais favorável, tem uma capacidade sofisticada de manipular o outro. E não precisa ir muito longe, né? Nós, por exemplo, somos capazes, os seres humanos, né, de exercer um poder sobre animais fisicamente muito mais fortes do que nós. Claro que isso tende a ser feito de várias formas bastante diversificadas. Você tem também a questão de você agredir o animal e coagir pela força. Mas frequentemente, na maioria das vezes, tem que usar manipulação. Porque, cara, você não consegue controlar, por exemplo, um boi grandão assim. Mesmo que você tenha lá seus recursos mais extremos, dificilmente você está numa situação que você consegue contê-lo completamente. Você consegue iludi-lo, ludibriá-lo, manipulá-lo. E até mais próximo, por exemplo, um cachorro grande, um pastor alemão, por exemplo. Você tem uma relação, tem um humano e um pastor alemão, onde o humano praticamente está controlando o pastor alemão por meio de adestramento, que é um processo de manipulação. Mas não muda o fato de que aquele cachorro, pelo menos enquanto tiver um ser humano normal e um cachorro normal, um pastor alemão grande, esse pastor alemão pode tranquilamente matar esse cara a qualquer momento. Ele tem uma condição de força maior.
Ele tem uma capacidade física que dificilmente um ser humano, pelo menos desarmado, seria capaz de confrontá-lo. E ainda assim, esse adestrador pode controlar esse animal, porque o poder se exerce de formas mais sutis. Passando para a questão humana, mais uma vez, uma evidência muito clara é o fato de que é muito raro numa sociedade qualquer o poder estar direto nas mãos do fisicamente mais forte. Sabe muito bem, você chega numa aldeia indígena, você vê lá um grandão mais fortão, então ele é o líder da comunidade. Na maioria das vezes, o líder tende a ser alguém que não se destaca exatamente pela estrutura física, mas antes pela sua capacidade mental. Basta observar que a maioria das sociedades são lideradas por homens mais velhos, que já não tem mais aquela proeminência física e às vezes nunca nem tiveram. E, no entanto, eles são capazes de liderar, de manipular aquela força ali em poder, utilizando nesse sentido que força, no sentido bem literal mesmo, né? A força física das pessoas. A situação onde, claro, que 10 pessoas sempre vão ser mais fortes do que uma, pelo menos pessoas normais, no geral, né? Então, essa é a força. E o que é o poder? É a manipulação da força. Detém o poder, no sentido social, aquele que é capaz de gerenciar, de fazer com que as pessoas, os fisicamente mais fortes, a força física da sociedade, vá na direção do interesse dele. Então, e nesse sentido, claro, os líderes, os chefes tribais, os caciques podem ser homens mais velhos, podem ser mulheres, podem ser uma matriarca, pode ser uma bruxa, alguma coisa assim. Sempre eles têm a capacidade de exercer um determinado poder por meio de manipulação. E se você tem uma estrutura de poder numa sociedade que evidentemente não está caracterizada por uma relação direta de diferença de força física, você escamoteia um pouco essa ideia da opressão. Porque por trás de relações aparentemente tem uma simetria numa determinada direção, você pode ter situações, uma realidade que funciona em outra direção. Você pode ter, por exemplo, uma situação onde, aliás, é regular, frequente, acho que até que é mais comum, onde você tem uma pessoa que, num contexto fisicamente, poderia claramente exercer um poder extremo, um poder de oprimir a outra, e, no entanto, ela que acaba sendo explorada porque ela está vivendo em função daquela outra. A própria relação entre pais e filhos, muitas vezes, acaba acontecendo isso. Até porque não há possibilidade, em determinadas faixas etárias, de os pais fisicamente mais fortes, com maior condição de poder, explorarem os filhos. Pelo contrário, de uma certa forma, essa relação é assimétrica. São os filhos que estão recebendo a maior parte dos esforços, do trabalho dos pais, que não estão trabalhando exatamente para eles, estão trabalhando para esses descendentes. Claro, não exatamente uma relação de exploração, mas para citar um exemplo bem de que essa assimetria funciona de uma forma contrária, que aparentemente ela poderia sugerir. Mas existem outras situações onde isso é muito mais claro. Uma situação onde, por exemplo, imagina um contexto primitivo, onde tem um sujeito fisicamente que poderia esmagar um outro ali, e essa outra, na verdade, acaba por meio de sutilezas manipulando aquele maior em seu favor. E pode inverter a relação de exploração. Por quê? Porque quando você tem uma evidente assimetria de força, nesse sentido mais físico, não dá para aquele que está em situação, aquele que é fisicamente mais fraco, simplesmente bater de frente de uma forma direta com esse mais forte. Claro que sempre tem uma possibilidade de sobrepujá-lo fisicamente, mas há um custo que muitas vezes não vale a pena. Por exemplo, se você imagina uma relação de gênero no mundo primitivo, um homem e uma mulher, num ambiente selvagem. Essa mulher vai precisar, às vezes, da força física superior desse homem. Às vezes ela não tem condição de sobreviver ali sozinha. Então, ela poderia, se existisse uma relação de opressão, até num determinado momento ir lá e matar o cara enquanto ele está dormindo, envenená-lo. Isso é perfeitamente possível, mas não é interesse. Ela precisa dele. E elas podem conviver de uma determinada forma, onde ela, nessa condição de maior fraqueza, o que a parte mais fraca necessariamente tem que fazer para conseguir gerar algum grau de equivalência de poder? Ela tem que necessariamente manipular. Manipular não é no mau sentido, okay? É você ser capaz de
de uma certa forma, guiar essa pessoa de acordo com seus interesses. Isso pode ser feito de várias formas. Num determinado momento extremo, até a pessoa que está em condição mais extrema de desvantagem, até um escravo, pode manipular um senhor se ele for suficientemente esperto. Simplesmente selecionando informação, ocultando informação, uma vez que a ele é delegado uma série de funções, ele tem que assumir algumas coisas, nem que seja o trabalho braçal pesado, ele passa a ter algum grau de autonomia para saber, pelo menos, utilizar esse trabalho de uma forma mais ou menos adequada aos seus propósitos, e se ele for suficientemente esperto, ele pode, em alguns momentos, conseguir algumas vantagens, até porque, de um modo ou de outro, o cara que está lá explorando ele precisa dele. Só que tudo isso depende de uma certa sutileza. E dependendo do grau que você vai aprofundando isso, é perfeitamente possível você inverter a relação de exploração. Ou seja, você pode partir de uma situação de autêntica opressão real. Por exemplo, vou citar esse caso, voltar ao caso anterior. De repente o camarada, no mundo primitivo, um homem grandão, forte, chegou, pegou a mulher na marra lá, e agora você é minha, faz o que quiser. Mas com o tempo eles desenvolvem uma certa afinidade. Esse opressor não está interessado em eliminar essa oprimida. Acaba havendo algum grau de troca, algum grau de parceria, e se ela for esperta, ela pode ir com o tempo e alterando a relação entre eles, ao ponto de ela passar a receber muito mais do que ela dá em troca. Simplificar as relações de poder, pura e simplesmente na base de opressão, é você achar que toda e qualquer relação é explícita, é visualmente explícita, porque um está numa posição de evidente força maior, então necessariamente ele está no poder. E não é assim, evidentemente não é assim. Você claramente percebe isso até em qualquer tipo de sociedade, quer seja mais sofisticadas hoje, ou as mais primitivas, pelo simples fato de que as lideranças normalmente não são os que estão diretamente associados a esse exercício maior de força física. O verdadeiro poder é manipulatório. Por isso que eu gosto mais de utilizar o conceito de exploração, porque o conceito de exploração pode estar numa relação de opressão, claro, mas pode estar em relações bem mais sutis. Pode ser aquela pessoa que, por meio do vitimismo, consegue sensibilizar os outros e fazê-los com que elas façam coisas para ele. De repente, por meio da sensibilidade que os mais fortes tenham, eles podem ser induzidos a fazer coisas em favor dos mais fracos, que nem sempre são verdadeiramente legítimas, são verdadeiramente bem intencionadas. Esse mais fraco pode estar aprontando para cima deles também. Pode até estar manipulando para ferrar com eles. Pode estar dando um golpe neles. Ou seja, a relação de poder em si pode ser invertida, mesmo nessa condição de assimetria evidente. Por quê? Porque a capacidade manipulatória pode facilmente sobrepujar aquela estrutura física, aquela diferença física que permitiria uma opressão explícita. E aí, se você fica nessa de oprimido e opressor, você destrói toda essa sutileza. E é por isso que, por exemplo, feminista gosta de falar de opressão, né? Porque se você gosta de usar essa simplificação grosseira, porque evidentemente, se você for observar as relações de gênero, você vai notar que o poder feminino reside na manipulação, reside na capacidade de fazer com que os homens façam coisas para elas. E se você utiliza isso de uma forma mais sofisticada, isso pode ir a graus muito elevados, de o camarada se destruir, fazer ser escravizado praticamente, apesar de estar numa condição fisicamente superior. E é claro, o feminista não tem interesse em deixar essa realidade aparecer, apesar de ser óbvia, apesar de que é aquela coisa que todo mundo sabe que funciona assim. Você precisa de uma lavagem cerebral brutal, você precisa da mídia repetindo uma mentira 24 horas por dia, isso sendo feito há 60 anos, em massa, e mesmo assim você não consegue tirar da maioria das pessoas essa percepção do óbvio. Mas aí você consegue legitimar coisas como essa aberração grotesca aí que foi aprovada recentemente, da lei da violência psicológica, né? Sendo que deveria ser totalmente evidente, até pela própria natureza da assimetria, que a capacidade manipulatória dos fisicamente mais fracos sempre foi mais sofisticada que a dos fisicamente mais fortes. E se há uma diferença, uma assimetria óbvia na questão física, na questão psicológica, essa assimetria não é óbvia, pode ser facilmente invertida. O que eu estou dizendo é a obviedade que, na maioria das vezes, a violência psicológica é exercida pelo lado feminino. Ela tem essa capacidade maior. Ela consegue sensibilizar por meio do vitimismo, com muito mais facilidade. Ela consegue ofender, ela consegue
utilizar, jogar uns contra os outros. A capacidade manipulatória feminina é maior que a masculina. Não é porque a mulher é má, não, porque isso é uma necessidade. A pessoa que está em condição de desvantagem física sempre tem que desenvolver um certo grau superior de manipulação. Lembra, mais uma vez, manipulação não está no sentido necessariamente negativo. Frequentemente é necessário. É de uma certa forma é manusear mesmo, é controlar, só que nesse caso de uma forma um pouco mais sutil. E como, para ficar no exemplo do feminismo, como o feminismo necessariamente é falsificar a realidade, você tem que ocultar essas relações de poder mais sutis. Aí você tem que falar em oprimido e opressor, para ficar aquela coisa bem estigmatizada, bem tosca, bem banal, assim, que você bate o olho e você acha que entendeu toda a realidade pela aparência das coisas, perdendo toda a capacidade de examinar as camadas mais profundas, as sutilezas. E veja só, grande parte do que se tem feito ultimamente em termos de desconstrução é desconstruir essa capacidade de perceber, esse óbvio, de que você pode facilmente subverter as aparências por meio de esforços mais sutis. Isso é uma coisa que todo mundo sempre soube. Sempre se levou em consideração se aquela parte que está fazendo uma determinada acusação contra uma parte mais forte não poderia estar agindo de má fé. É para isso que existe justiça, né? Por isso que existe um processo de triagem, de reflexão sobre o fato, porque senão você simplesmente julgava pela aparência, ora bolas. E todo o esforço da manipulação feminista está sendo feito para ocultar, para eliminar essa percepção do óbvio, para você remover da sociedade uma coisa que espontaneamente as pessoas minimamente inteligentes sempre souberam, vão perceber facilmente. Na verdade, você nem consegue remover essa percepção dos fatos. Todo mundo continua sabendo disso, mas você pode convencê-las a agir fingindo que aquilo não existe. Pode criar uma espécie de pacto de constrangimento, um pacto de silêncio, para que elas não tenham coragem de se levantar, mesmo quando veem claramente que está havendo uma manipulação sórdida em curso que subverte as coisas. Uma das maiores responsáveis pela minha conversão ao antifeminismo foi a Karen Straughan, que apesar de já ter dito uma ou outra bobagem antes, ela é absolutamente genial. É um dos vídeos mais brilhantes que eu já vi. O vídeo se chama Resposta a Daniele Paredes. É curioso. É porque na verdade é uma resposta que ela está dando a uma feminista. E eu vou dar um jeito de achar esse vídeo e linkar aqui. Ele é absolutamente brilhante. Mas ela tem uma frase que é fantástica, que sintetiza muito bem isso. Que diz o seguinte: a maior fraqueza dos homens é a sua fachada de força. E a maior força das mulheres é a sua fachada de fraqueza. Isso sintetiza maravilhosamente muito do que eu estou querendo dizer. Você não pode reduzir a realidade a uma simples dinâmica explícita de opressor e oprimido, porque isso é muito auto-evidente no sentido direto, mas esconde camadas muito mais profundas e muito mais determinantes da realidade, como relações de explorador e explorado, que podem ser perfeitamente sutis, perfeitamente invertidas, e as relações de manipulador e manipulado, que são frequentemente invertidas, especialmente na questão de gênero, mas pode ser em outros níveis também. Sabemos muito bem que nós podemos ter situações, uma pessoa pobre, às vezes, para usar o combo que o pessoal fala aí, pode perfeitamente, a mulher negra, lésbica, pobre, não sei o que lá, define, não sei o que, pode sim manipular as situações ao seu redor e ferrar com a vida do homem branco, rico. Na Netflix tem um filme muito interessante, chama-se A Mulher Inesquecível, eu acho que é Rebecca, a Mulher Inesquecível. É com aquele Armie Hammer lá, um lourão lá, então. E esse filme, na verdade, é uma refilmagem do filme mais antigo, inclusive. Isso exemplifica muito bem essa estrutura, como que, tendo a habilidade necessária, uma mulher pobre pode ferrar com a vida de homens ricos e exercer um controle tirânico sobre eles por meio da manipulação. Para citar um exemplo mais antigo, tem uma novela de 85, eu acho. É uma novela Tititi. Tem um tema muito interessante. É um caso de um rapaz rico, né? Ele se interessa por uma moça jovem, mais pobre. Não é pobre assim de favela, mas assim, de uma família classe média baixa. E ele é bastante rico, uma família rica. Eles namoram um tempo e depois ele dá um pé na bunda. Aí o cara foi extremamente babaca. E aí o que acontece? Essa moça arma uma vingança, e por meio de manipulação, inclusive da família do rapaz, ela consegue assumir controle da vida dele.
E é muito bem desenvolvido isso. A personagem é a Miriam Rios, a atriz que faz a personagem, né? E é muito interessante porque ela simula uma falsa gravidez, ela consegue sensibilizar a família do rapaz, ela joga a família toda contra ele, e ela passa a exercer um controle tirânico, e é extremamente convincente o jeito que foi desenvolvido, e são coisas que frequentemente acontecem. Só que no caso acaba tendo um final feliz, porque o próprio cara se arrepende, ele reconhece que foi babaca, ele pede perdão, e aí ela também pede perdão, aí acaba se entendendo, aí para justificar que não tinha criança nenhuma, eles inventam um acidente de carro que ela diz que perdeu o bebê. Então, mas eu achei uma ilustração muito interessante, isso em 85, viu? Uma ilustração muito interessante dessa capacidade manipulatória que você pode ter, que qualquer pessoa pode exercer, meu Deus do céu. Você pode, numa situação qualquer, pode chegar lá uma pessoa fisicamente mais fraca, numa situação social, provocar sutilmente um mais forte, e de repente ela se joga no chão, chora, e todo mundo fica sensibilizado e vão pra cima do cara. É fácil fazer isso, completamente fácil. Qualquer mulher que simplesmente num ambiente público qualquer, de repente aponte o dedo que um homem fez alguma coisa contra ela, esse cara provavelmente vai se ferrar. Ela pode fazer isso, ter essa capacidade manipulatória. As pessoas são fáceis de serem manipuladas, né? Aliás, nada pode ser mais óbvio do que isso. A estrutura de poder da sociedade deixa muito claro que a manipulação é o poder maior. É muito fácil manipular as pessoas. E é muito fácil manipular, e você não precisa de força física para isso. Você precisa de sutileza, de habilidade intelectual, de habilidade emocional. E é isso que destrói por completo essa narrativa estrutural de que você pode entender as relações de poder apenas por opressão e oprimido, como, por exemplo, o feminista gosta de fazer, mas e todo o combo que vem na esteira, né? Mas basicamente é isso que eu queria sintetizar sobre a questão de opressão, exploração e manipulação. Esses conceitos são todos conceitos existentes, eles se intercruzam, eles às vezes se anulam, se confrontam, se validam ou se reforçam. Mas o fato é que as relações de poder numa sociedade são muito mais complexas, muito mais sutis, muito mais profundas do que aquilo que uma simples divisão entre opressor e oprimido pode sugerir. É por isso que eu não gosto dessa expressão. Eu desenvolvi até uma certa repulsa pelo uso do termo oprimido e opressor, pela a forma tosca como ele simplifica a realidade. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 5 de agosto de 2021. Obrigado por sua atenção.